Bolsonaro mete o louco! Pera, aqui não é a voz do Chibiu. Dale gurizada, beleza? Meu nome é Tomás, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Agenda Republicana. Bom, chegou minha hora de bater no biruliro, como eu disse que eu faria se fosse necessário. Vocês sabem que esse não é um canal de comentário político, como eu já falei algumas vezes, então por que eu tô falando de mais uma polêmica tão cedo? Além de ter sido uma declaração assim, no mínimo bizarra, que ele fez, isso tem relação com uma questão teórica que eu já queria abordar desde que eu tive a ideia de montar o canal, então eu já vou aproveitar a oportunidade de falar sobre esse tópico. Para quem ainda não viu a polêmica ou está assistindo esse vídeo em 2119, o nosso excrementíssimo presidente e agora tweet-tot, seu Jair, citou um suposto estudo do ministro da Cidadania, Osmar Terra, que supostamente comprova que filhos de beneficiários do Bolsa Família supostamente têm um desenvolvimento intelectual de 1/3 da média mundial. Eu até queria ler o estudo na íntegra, mas eu não encontrei em lugar nenhum. Só notícias repercutindo o fato, então eu nem tenho como saber a forma como esse estudo foi feito para saber o que está certo ou errado e por quê. Porque é provável até que esse estudo não exista. O que eu suspeitei quando eu vi essa manchete foi que ele simplesmente pegou as pessoas que recebem Bolsa Família e comparou com a média mundial. E o que é um erro metodológico gravíssimo. Você tentar publicar um negócio desses não passa nem no jornalzinho do colégio. Então esse vídeo eu pretendo explorar por que isso é um erro e qual é a forma certa de fazer a avaliação de políticas públicas. Para o vídeo não ficar completamente datado quando sair a próxima polêmica daqui a 3 horas, e para que vocês possam generalizar para outras situações, eu vou dar mais 2 exemplos para a gente discutir aqui política pública. Exemplo 1. Você é um professor, você quer saber se os pais estudarem com os filhos melhora o desempenho dos alunos. Você faz um questionário, manda para os pais responderem se eles ajudam os filhos nos estudos ou não, quanto tempo eles dedicam nisso, né, quantas horas por semana, alguma coisa assim. Compara com as notas e descobre que quanto mais os pais ajudam, menor é a nota do aluno. Isso significa que você deveria desaconselhar os pais a estudarem junto com os filhos? Exemplo 2. Você é um pesquisador e quer saber se o auxílio do FMI pode ajudar os países a se desenvolverem. Então você pega uma base de dados internacional, pega dados macroeconômicos de vários países, compara com a ajuda que recebeu do FMI nos últimos 10 anos e chega à conclusão de que os países que mais receberam ajuda estão piores. Você pode afirmar com isso que as políticas do FMI são um desastre, que eles são uma instituição que está aqui para rapinar os países pobres? Se você já conseguiu perceber os problemas dessas conclusões que eu sugeri, deixa nos comentários. O primeiro problema é o que a gente chama de viés de seleção. Aqueles que vão receber ajuda, seja no Bolsa Família, nos estudos ou via FMI, via de regra são aqueles que têm mais dificuldade, porque não faz sentido você ajudar quem já está indo bem. Então, você está comparando alguém que vai mal e recebe ajuda com alguém que vai bem e não recebe ajuda. Fica muito difícil concluir alguma coisa só com isso, porque você não tem a comparação da pessoa que vai mal e não recebe ajuda ou da pessoa que vai bem e recebe ajuda, para saber qual é o impacto da ajuda. Ok, em vez de comparar um com o outro, eu vou acompanhar a evolução dessa pessoa no tempo, desde como ela era antes de receber ajuda, o que foi acontecendo nesse período. Tá, melhorou, mas ainda tem um problema. E se todo mundo melhorou junto nesse período? E a causa dessa melhora não foi a ajuda, foi um terceiro fator. A escola pode ter trocado o material didático por um melhor, e aí todo mundo aproveitou mais e a nota de todo mundo subiu. O país inteiro pode ter melhorado porque teve uma reforma econômica que foi bem sucedida, todas as pessoas aumentaram o nível de renda. Ou o mundo ficou mais produtivo, melhorou a tecnologia. Então o que você precisa fazer é combinar essas duas abordagens. Você pega
tanto quem recebeu quanto quem não recebeu ajuda, olha como eles estavam antes do período, como eles evoluíram, como eles ficaram no final da sua observação, e compara a diferença entre os dois. Essa é uma técnica conhecida como diferenças em diferenças. Como o próprio nome diz, você vai calcular a diferença duas vezes. Primeiro, do próprio indivíduo, de onde ele estava antes para onde ele está agora, e depois, entre os que receberam ajuda e os que não receberam, você vai ver quem cresceu mais. Porque assim você elimina todos os efeitos que possam ter afetado todo mundo ao mesmo tempo, tanto quem recebeu quanto quem não recebeu aquela política. Só que tem um problema. Nem sempre você pode acompanhar os mesmos indivíduos de um tempo tão longo. Nem sempre você tem esses dados. Você está trabalhando com dados mais agregados, trabalhando com empresa, com escola, com país, isso costuma dar certo. Geralmente você tem esse acompanhamento. Quando você vai para indivíduos, que é o que nós chamamos de microdados, começa a ficar um pouco mais complicado. Ou porque esses microdados funcionam com amostragem, então você não tem um controle de quem é aquele indivíduo, você não tem a população inteira, não tem como garantir que você vai ter os mesmos indivíduos na próxima amostra. Ou então porque a avaliação que você está estudando é feita por pessoas diferentes ao longo do tempo. Por exemplo, as pessoas que vão fazer o Enem esse ano não são as mesmas que fizeram o ano passado. Mas nem tudo está perdido, porque também existe uma técnica para isso. Eu não vou entrar nos detalhes, ela é mais complexa que o modelo de diferença em diferenças, que eu também só pincelei aqui, mas eu vou deixar um livro na descrição para quem quiser ver de forma mais detalhada esses modelos de avaliação de políticas públicas. Mas a ideia geral não é tão difícil. Você vai levantar várias características desses indivíduos que vão te dar a probabilidade deles receberem a política, a probabilidade deles ser um aluno com dificuldade ou de ser um país pobre. Você vai juntar as características e vai calcular a probabilidade de cada um entrar nesse grupo. E aí você precisa ter uma certa sobreposição, você precisa ter uma espécie de limbo de pessoas que deveriam receber ajuda e não receberam, de pessoas que recebem a ajuda e não deveriam, para você conseguir fazer uma comparação. Você tem que ter um caso intermediário. Mas aí você faz comparação entre indivíduos parecidos, que têm uma pontuação próxima. Esse método se chama pareamento por score de propensão, ou PSM na sigla em inglês, porque você vai criar uma pontuação, né, um score, como eles chamam, que dá a probabilidade da pessoa receber a política, né, a ajuda, e você comparar os indivíduos com base nessa probabilidade. Isso que eu descrevi aqui é o básico, é o feijão com arroz da análise de políticas públicas. É o que todo mundo que estuda políticas públicas ou está em áreas como educação, saúde, mercado de trabalho já sabem, ou pelo menos deveria saber. Como isso se aplica na historinha da live do seu Jair, que bem que podia ser uma live de Free Fire? Já é conhecido que os anos iniciais da vida são importantíssimos para o desenvolvimento intelectual da criança. Por isso ela tem que estar bem nutrida, ter descanso adequado e estar livre de contaminações. Alguma falha nesses pontos pode causar prejuízos graves e até mesmo permanentes e irreversíveis. Isso prejudica o resto do desenvolvimento intelectual, do crescimento, da produtividade desse indivíduo. É óbvio que as pessoas que recebem Bolsa Família, que é uma política destinada a garantir o mínimo do mínimo de condições de vida para tirar da miséria absoluta, estão em uma posição mais difícil, mais vulnerável, vão ter menos acesso a uma nutrição adequada, vão estar vulnerável a crime, drogas. Isso, na verdade, o resultado desses prova que o Bolsa Família está indo justamente para as pessoas que mais precisam, que elas precisam de mais ajuda. Então dizer que essas crianças vão ter dificuldade no futuro, que mesmo que elas recebam uma educação de qualidade, elas não vão ter o mesmo desempenho, é correto. Agora, dizer o que o Bolsonaro disse, que nós precisamos incutir os valores da meritocracia, da família, de Deus, que eu tenho que ensinar os jovens que ensinam ralar e não esperar o Estado dar as coisas para eles. O que o cu tem a ver com as calças? Ele quer dizer que o Family Bag está fomentando a vagabundagem, então ele vai ter que usar essa metodologia que eu descrevi, porque desse jeito ele não prova nada. Ainda por cima ele usou isso para justificar colégio militar, que não teria impacto nenhum, porque até onde eu saiba, nenhuma criança de 0 a 3 anos frequenta colégio militar. Sabe, é foda. A gente se esforça tanto para desenvolver essas metodologias, para reduzir ao máximo o nosso viés,
para entender o método que os outros estão desenvolvendo, aplicar, buscar dados bons, fazer um estudo legal. Aí aparece um idiota desses falando um negócio assim, sabe? Não bastava a mídia fazer cherry picking, deturpar o resultado de pesquisa de um monte de área que eles não entendem e a economia está muito longe de passar ilesa por esse processo. Agora tem a própria presidência fazendo isso. Não é à toa que economistas ficam com fama de ser gente malvada que quer matar criancinha de fome. Bom, o vídeo vai ficando por aqui, esse era o ponto que eu queria explicar. Eu espero que eu tenha trazido algum conhecimento para vocês tenham entendido algo melhor de políticas públicas, tenham uma noção melhor para não cair em economia freestyle, que é como eu chamo esse tipo de estudo. Esse vídeo ficando por aqui. Uma novidade antes, vocês estão vendo que agora meu setup está completo, chegou a minha cadeira gamer. E aí eu pergunto, Biruliro, você tá agora aí fazendo live e tal, né, entrando nesse meio, você consegue fazer isso? Então esse vídeo vai ficando por aqui, se você gostou do vídeo já sabe, clique em gostei e inscreva-se no canal para ver mais vídeos como este no mais. Valeu, falou!